Certo, então comecei a gravação ali. Então, primeiro, né, a primeira pergunta ali. Me conta um resuminho da sua história. Né? Então, seu nome, sua idade, profissão, de que estado que você mora. Meu nome é Priscila, tenho 38 anos, sou do Rio de Janeiro, sou casada, tenho um filhinho de 5 anos e sou servidora pública. Eu trabalho como secretária escolar numa escola municipal aqui no Rio. Maravilha. E qual era, né, o seu problema antes de conhecer ali o nosso trabalho? Eu estava num momento bem difícil da minha vida, porque eu até queria ajudar pessoas como terapeuta, eu até queria fazer uma transição de carreira, como eu ainda quero, mas eu não me sentia preparada porque eu era uma pessoa que, apesar de ter formações, né, na parte de inteligência emocional, apesar de ter aprendido muitas coisas na teoria, na prática eu não sabia ser uma pessoa tranquila, uma pessoa com inteligência emocional, eu não era uma pessoa paciente, eu gritava muito, eu estava muito estressada, muito nervosa. E aí eu falei, cara, como que eu vou tentar ajudar alguém? Como que eu vou trabalhar como terapeuta? Como que eu vou dar palestras sobre inteligência emocional, como eu também gostaria de fazer, se eu não consigo me ajudar, né? Nem a mim mesma eu não consigo ajudar, se eu não vivo aquilo, se eu não passei por um processo, como eu vou ajudar as pessoas a passar por um processo para se tornar pessoas mais equilibradas se eu mesma me sinto uma pessoa desequilibrada? Então eu vi que eu precisava dar atenção para isso. A minha casa estava muito, assim, estava uma bagunça na minha família, muitos desentendimentos, a gente estava se estressando muito, eu e meu marido trabalhando muito, a gente não tinha tempo de qualidade, enfim. E aí eu vi que eu precisava passar por um processo para ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, uma pessoa que, na prática, aprende a lidar melhor com as suas emoções, para que eu, vivendo esse processo, e eu me ajudando, eu pudesse realmente ajudar alguém a fazer isso na prática. Show. E como que você conheceu o nosso trabalho? Né? Por que você decidiu dar esse voto de confiança? Qual foi a gota d'água para você tomar essa decisão de fazer o tratamento? Eu conheci o trabalho de vocês através de uma amiga que indicou, uma amiga minha me indicou, e eu comecei a assistir o Edenilson, comecei a ver as lives dele, até que eu me inscrevi, também coloquei meu e-mail lá numa das lives que ele fez lá, dei o meu e-mail para a equipe lá no cadastro, e eu recebi a proposta da sessão, né? Da sessão de destrave, né? Que você descobria quais as travas emocionais que você tinha. Isso, o diagnóstico de travas, exatamente. E aí eu me identifiquei com isso, falei, acho que eu preciso disso. E aí eu fiz a sessão, né? Gostei muito da sessão e depois me indicaram fazer esse processo, a própria equipe, a própria pessoa que me atendeu no diagnóstico de travas me orientou a fazer esse processo. No início eu não estava muito, assim, estava acreditando muito, estava bem descrente, porque falei, eu já fiz tantas formações, tantas coisas, por que que um processo de só 4 semanas vai me ajudar a arrumar toda essa bagunça que eu não consegui arrumar até em anos? E aí ele falou, não, mas aí agora você vai ter alguém para pegar na sua mão, é diferente, não vai ser um curso que simplesmente você vai tentar e assistir. Vai ser mais do que isso, vai ter uma pessoa ali toda semana com você, uma pessoa que vai disponibilizar o zap dela para te atender e tal. E aí eu dei um voto de confiança. Show, maravilha. E qual, né, me conta um pouquinho as dificuldades que você teve para iniciar o atendimento individual. Bom, tive as dificuldades que eu tive para iniciar o atendimento individual, primeiro foi financeira, porque eu já tinha investido em muitas formações, muitos cursos, eu estava tirando para todo lado, porque eu queria aprender sobre isso e queria ajudar pessoas, mas eu mesma não estava conseguindo me ajudar. Então, quando a pessoa fez a proposta, depois que eu fiz o diagnóstico de travas, eu falei, ah, não, mas eu já gastei muito com essas coisas, e vai ser mais um que eu vou comprar e tal. Ele falou, não, mas agora vai ser um processo totalmente diferente, vai ser uma pessoa pegando na sua mão e tal. Eu tive eu até queria, porque eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de evoluir, mas eu tive
nessa parte, assim, né, de, poxa, eu vou estar pagando mais uma coisa, sabe, mais um investimento, já estou com um monte de coisa no cartão, e aí eu tive essa resistência. A minha maior resistência foi essa, porque querer mesmo eu queria fazer. Mas, por já estar muito desacreditada por ter feito muitos cursos, muitas formações e não estar nem dando conta, né? Eu comprava, começava e não conseguia nem terminar, de tão bagunçada que estava a minha vida. Então, eu tive essa dificuldade no início, essa resistência bem grande. E quais os resultados, né, a transformação que o método trouxe ali para a sua vida? Como que você está se sentindo hoje? Eu estou me sentindo bem diferente, assim, agora, ao final de todo o meu dia, eu penso em como é que foi o meu dia, eu reflito, estou uma pessoa muito mais reflexiva. Antes eu agia muito no automático, eu não pensava antes de agir, e quando agia também, falava, ei, eu fiz uma besteira, mas também já passou, já gritei, já fiz, já aconteceu, e agora não, agora eu tento sempre olhar as coisas pelo lado bom, mesmo quando algo ruim acontece, eu tento tirar um aprendizado, poxa, isso aconteceu de ruim no meu dia, mas o que eu aprendi com isso? E eu tento, assim, me acalmar mais, porque antes eu era muito estressada, muito nervosa, agia pelo que acontecia, e agora eu entendo que não é o que acontece comigo, é o que eu escolho fazer com o que me acontece. Então, agora eu penso mais, eu mesmo que eu erre, eu falo, poxa, eu errei, mas o que eu aprendi com esse erro? Isso aqui deu errado, mas o que eu posso melhorar para que não dê errado de uma próxima vez? O que eu posso aprender com isso que deu errado? E eu me sinto uma pessoa bem mais equilibrada, uma pessoa que pensa melhor e, consequentemente, age melhor. Eu me sinto mais segura, assim, nas minhas atitudes, nas minhas decisões. O processo me ajudou muito, os áudios também, os áudios de hipnoterapia, assim, auto-hipnose, né? Me ajudaram muito a resolver questões do passado que ainda estavam ainda meio que soltas, assim, dentro de mim, né? E eu consegui resolver bastante coisa, me resolver. Ainda tenho coisas para melhorar, mas eu já dei um grande passo, com certeza, sem dúvida nenhuma. Ou, e o que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou, né, que fosse possível através desse atendimento individual ali? O meu maior desafio era controlar as minhas emoções quando acontecia, assim, alguma coisa que eu não gostava, algum gatilho, assim, que disparava em mim aquela sensação ruim, e que quando eu via eu já agia no grito, já agia no impulso, e com tudo que eu aprendi, as técnicas que eu aprendi no processo, me ajudaram a ter gatilho, a criar gatilhos bons dentro de mim, que neutralizassem esses gatilhos ruins, né? Isso foi um aprendizado muito grande, que me trouxe, assim, uma melhora muito grande, assim, de tudo que eu fazia, né, que era sempre no automático, sempre sendo muito impulsiva, me ajudou muito a não ser tão impulsiva, me ajudou muito a administrar o caos emocional. Quando eu estou passando por alguma coisa ruim, eu consigo, mesmo no caos, eu me sentir confortável, administrar o caos, sabe? E com isso eu consigo ser uma pessoa mais paciente, porque antes eu não era nem um pouco. Eu sei que eu ainda tenho que melhorar, mas muita coisa já melhorou muito, muito, com certeza. Ou, e a falta de tempo foi uma barreira para você fazer, né, a aplicação do método? Olha, quando me fizeram a proposta para fazer esse processo, de cara, eu já falei para ele: olha, eu não vou conseguir fazer porque eu não tenho tempo para isso. Eu tinha um horário, 1 hora espremida, né, no meio da minha tarde, bem no meio, e eu falei, cara, acho que não vou conseguir. Não. Ele, não, isso não vai ser problema, porque o terapeuta vai conseguir te atender direitinho e tal, dentro dessa sua necessidade e tal. Falei, então tá bom. Se ele vai poder, né, porque é só isso aqui que eu tenho, só isso. E realmente, assim, fui atendida ele atendeu a minha necessidade, né? Porque eu não tinha muito tempo, tenho um filho pequeno, trabalho fora, enfim. E eu consegui, não foi uma barreira, assim, a minha falta de tempo não foi uma barreira, eu consegui fazer o processo do início ao fim, mesmo com o curto tempo que eu tinha para fazer isso, eu consegui fazer, a equipe me atendeu muito bem nisso. Show. Você tinha apoio, né, dos seus familiares para a aplicação desse método, ou eles não sabiam que você estava iniciando, né, estava fazendo esse acompanhamento?
Eles não sabiam e eles não sabem. Não sabem, porque como eu era uma pessoa que eu comprava muitos cursos, né? Sempre comprava muitos cursos, começava e não terminava, então eu já estava desacreditada, né? Ninguém me apoiava, eu falava, vai começar e não vai dar em nada, porque eu sempre compro curso e não termina e tal. Então eu nem falei, porque eu confesso que eu fiquei com vergonha de falar. Eu falei, vai que eu começo e não dá certo, e aí vai ser mais uma coisa que vão jogar nas minhas costas. Tu começou aí, ó, gastou dinheiro de novo, investiu de novo, é mais uma coisa que você não terminou, ou mais uma coisa que você fez e não deu certo. Então, eu não falei para ninguém, fiquei bem na minha. Falei, cara, eu não vou falar, mas eu vou viver o processo, não só por mim, mas pela minha família. Porque aí, quando eles verem a minha mudança, quando eles verem as coisas acontecendo, aí sim eu vou chegar e falar, sabe por que isso aconteceu? Porque eu fiz um processo, porque eu fiz terapia e isso ajudou pra caramba. Show. E em que momentos do dia a dia que você percebe que todo investimento, tanto de tempo, de energia, de financeiro, né, valeram muito a pena ali, né, para você fazer esse processo? Valeu muito a pena. Valeu muito a pena, porque no meu dia a dia, quando eu estou passando por alguma dificuldade, eu vou aplicando as técnicas do processo, né? Tudo que eu aprendi com o terapeuta e tal, eu vou aplicando aquilo no meu dia a dia, e aquilo eu vou sentindo que eu estou saindo do lugar, porque antes eu me sentia um ratinho correndo na rodinha. Eu corria e não resolvia nada, estava no mesmo lugar, a mesma pessoa impulsiva, a mesma pessoa que não sabia lidar com as próprias emoções, a mesma pessoa estressada. E agora não, agora eu vejo que eu saí do lugar, que eu estou dando passos, né? Eu vejo que eu estou evoluindo, e isso é muito bom, isso faz cada coisa valer a pena, tudo vale a pena. Show. E agora a última, né, de 0 a 10, que nota que você dá, né, para todo esse nosso acompanhamento? 10, com certeza, nota 10, que me ajudou muito, com certeza, em tudo, nas mínimas coisas, nos áudios, em tudo, nos áudios, nos vídeos, na sessão em si, né, online, tudo, foi um conjunto de coisas. Tudo me ajudou em alguma coisa, tudo. Tanto a resolver coisas que ainda estavam, lixos emocionais que ainda estavam aqui dentro de mim, como para um futuro, né? Para eu poder projetar um futuro, para eu poder agir diferente, para ter uma vida mais leve. E aí sim, eu sendo uma pessoa mais leve, eu sendo uma pessoa que passou por um processo, eu poder até aplicar futuramente um processo de terapia em outras pessoas, como eu gostaria de fazer, né? Mas aí eu já vivi, eu já passei pelo processo, eu já evoluí, eu já me sinto segura e à vontade para fazer isso, porque eu sei que eu já resolvi aquelas coisas dentro de mim, então eu me sinto capaz de ajudar outras pessoas a resolverem aquilo dentro delas também.